Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Nísia Ontem e prosseguimos juntos aqui nessa nossa jornada, vivenciando os ensinamentos de Jesus, que vai nos tornando cada dia mais aptos para um entendimento muito maior e também nos trazendo uma felicidade por estarmos nesse momento presenciando tudo que nós estamos presenciando e como testemunhos ou testemunhas fiéis de Jesus, porque ele é realmente o nosso modelo a ser seguido. Jesus foi combatido, foi perseguido, várias vezes esteve quase caindo nas mãos dos seus algozes, que por algum motivo preferiram deixar por um tempo vindouro. Então Jesus, ele andava entre eles, mas eles não o prenderam. E Jesus, enquanto isso, ele trazia assim, ensinamentos, ele trazia reflexões para que naquele tempo os homens pudessem ter o entendimento, discernimento, e nós também aqui, nos dias atuais, também chegar até nós como um alerta e hoje, com mais maturidade, entendermos esses critérios. Porque, na verdade, o que Jesus deixa é um manual para aqueles que vão realmente prosseguir uma caminhada ainda, uma jornada mais estendida sob a sua égide. E todos nós queremos estar dentro desse coletivo que vai fazer parte. Então, em determinado momento, no capítulo 8 de João, Jesus, ele sempre que podia, se recolhia em lugares ermos, no caso, o Monte das Oliveiras era um dos lugares prediletos dele, e aí ele passa a noite lá, sozinho. Muitos diziam que ele ficava orando. Eu acredito que Jesus conversava com seres, não, talvez não da sua própria estatura, mas seres que estavam também envolvidos no processo que Jesus veio trazer nessa missão. Então Jesus ficava numa reunião com esses que também alavancaram e alavancam ainda a, a nossa situação moral da humanidade como um todo. Então, quando Jesus desce, depois desses momentos lá no Monte das Oliveiras, ele volta para o templo, onde todos queriam prendê-lo, mas não conseguiam. E ele chamava muitas pessoas, então multidões afluíam para escutar aquilo que ele estava ensinando. E aí, como sempre, os escribas, os fariseus, sempre queriam colocar Jesus numa situação onde fosse vexatório, onde ele entrasse em contradição e dessa forma, assim, fosse apanhado no flagrante para realmente ser decretada a prisão dele. Então, trouxeram uma mulher que havia sido apanhada em adultério e colocaram ela no meio, fizeram essa mulher levantar no meio de toda a multidão e disseram e perguntaram a Jesus: Mestre, olha só a tamanho da hipocrisia. Eles chamavam Jesus de mestre, mas não acreditavam numa só palavra que ele falava. Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E aí, então, aqui que vem, vamos dizer assim, a cilada que eles queriam preparar para Jesus. Na lei, a lei antiga, nos mandou Moisés que ela seja apedrejada até a morte, né? E você, o que você diz? Então eles diziam isso, para que Jesus realmente
se ele falasse contra a lei de Moisés, na hora ele seria preso, ou se ele libertasse a mulher, porque ele estaria contrariando a lei de Moisés. Se ele mandasse apedrejar a mulher, falou, mas você mesmo não ensinou que devemos amar ao próximo, orar por aqueles que ainda não estão conscientes e tem que amar ao próximo? Não é você que falou, não julgueis para não ser julgados? Então, aí seria o ponto onde eles queriam chegar para que pudessem prender Jesus sem causar conflitos, né, com aquela multidão. Então, eles falavam isso, questionando Jesus, e Jesus simplesmente começou a escrever na terra, ali. Começou a rabiscar na terra, né? Com o dedo. E aí eles insistiam em perguntar para Jesus, né? E aí, você não vai responder? E aí, mestre, não vai responder? Qual é o certo? Libertar a mulher? E assim, contrariando a lei de Moisés? Ou então mandar apedrejá-lo? Qualquer uma das duas respostas seria fatal. Jesus entraria num campo muito delicado. E aí, então, Jesus, de tanto eles questionarem, Jesus se levanta, fica em pé, e aí ele fala, aquele dentre vocês que estiver sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra contra essa mulher. E aí ele voltou a escrever com o dedo na terra. É lógico que Jesus, ele fez vamos dizer assim, um jogo, né, de consciência. Mas será que foi só isso? Será que aquele que não tiver nenhum pecado que atire a primeira pedra, será que isso, dentro de toda essa armação que eles estavam querendo com Jesus, será que iria afastá-los? Há quem diga que Jesus começou a escrever no chão o erro daqueles que estavam querendo sentenciar a mulher. Então ele começou a apontar, vamos dizer assim, os desvios morais de cada um daqueles principais fariseus e escribas que estavam ali. E evidentemente que eles ficaram com medo, porque se aquilo viesse à tona, também eles entrariam em julgamento, também eles seriam, de alguma forma, julgados. E quando os acusadores, né, estavam ali e eles perceberam qual era o que Jesus estava fazendo, um a um foi saindo. Então saiu um, outro falou, se ele saiu, eu também vou sair, foram saindo. Enfim, saíram todos. E aí, por último, né, ficou apenas Jesus e a mulher. E aí Jesus parou de escrever no chão, com o dedo, e não tinha mais ninguém. Aí Jesus pergunta para a mulher, mulher, onde estão aqueles acusadores? Alguém te condenou? E aí ela fala, não, ninguém, Senhor. Então Jesus falou, nem eu também te condeno. Vá e não perca mais o foco. Quer dizer, a tradução é não pequeis, mas a palavra pecado, né, não era usado no hebraico, Jesus falava hebraico. Então foi traduzido como pecado, mas é não perder o foco do destino que você está seguindo. Então Jesus falou, eu também não te condeno. E aí vem a grande lição para nós. Então nós temos muitas vezes a facilidade de fazer o julgamento, e é impossível o ser humano não formar uma opinião em qualquer situação. Mas essa opinião que nós falamos que é o julgamento, ele tem que ser de uma forma muito voltada para esses ensinos de Jesus. Então, lógico que nós não podemos compartilhar ou então sermos coniventes
com aquilo que não é saudável moralmente. É lógico que não. Mas quando há algo assim muito contundente, nesse grau de evidência, que foi a mulher apanhada no ato, então é melhor nós pensarmos em relação aos nossos semelhantes. Qual a história que está por trás? Quando nós andamos na rua, nós vemos os nossos irmãos em humanidade que por algum motivo transitam nesse mesmo momento que nós, neste mundo. Cada um tem atrás de si a sua história. Cada um tem as suas conquistas, as suas lutas. E muitos, provavelmente, ainda não cogitam dessa renovação. É lógico que quando eu vejo algo errado, na hora eu faço o meu juízo. E esse juízo é exatamente a análise do que está acontecendo, né? Mas agora, julgar ainda para nós é meio complicado, porque nós temos um passado muito obscuro. E nesse passado obscuro, nós não sabemos quais foram os caminhos que nós trilhamos e o que nós fizemos. Lógico que também sofremos injustiças, sofremos reveses, muitas vezes até a falta de oportunidades. Porém, nós não sabemos nem de nós mesmos e nem dos nossos semelhantes. Então, nós devemos nos abster do julgamento, né? O juízo é impossível nós não criarmos o juízo de todas as situações que nos cercam, porque nós somos seres analíticos. Nós temos esse poder mental, né, cerebral, de olhar e falar, é assim, não é assim. Então, isso faz com que nós tenhamos juízo de tudo. Juízo é ciência, é tomar ciência. Então, eu estou tomando o juízo, ou seja, eu estou tendo o conhecimento de fatos. Agora, daí a julgar outros patamares que nós ainda temos que galgar. Porque em determinado momento, Jesus fala que aqueles que estiverem, né, sempre ao lado dele, ajudariam sim no julgamento. Aí sim ele fala em julgamento. Mas para que a gente tenha condições de julgar, a gente tem que ter um passado ilibado. E hoje, evidente, nós estamos construindo ainda, né, aquilo que vai ser o nosso passado. Então, as nossas ações pregressas, elas ficaram ainda na escuridão do esquecimento. E provavelmente nós já cometemos muitas falhas, adultérios, crimes, falamos muito errado, usamos a nossa palavra, o nosso verbo contra os nossos irmãos. Então, tudo isso vai fazer com que nós tenhamos um fardo que carregamos e que nós temos ainda que aprender. Não resgatar no sentido, eu vou pagar tudo aquilo que eu fiz, mas resgatar no sentido de não cometer mais aquilo que já trouxe prejuízo, mas que já foi feito. Então, agora tem que ser reparado. Então, o motivo da nossa existência é a reparação daquilo que nós cometemos. Mas isso sempre, às vezes, nós pensamos assim, mas eu estou reparando em relação ao meu semelhante, que é meu karma. Não, eu estou reparando para mim mesmo. Eu sou o foco principal dessa reparação. Então, quando eu faço bem para o meu semelhante, é lógico que eu estou agindo dentro da luz, dentro do amor. Mas a reparação maior é minha. Então, nós temos que nos abster dessa condição que é
o julgamento, assim como Jesus, ele fala com essa mulher adúltera. E aí a multidão que estava ali ficou observando Jesus e evidentemente que muitos não entenderam aquilo que ele falou, porém Jesus prosseguiu falando com eles. Então Jesus fala, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então é tudo isso, são esses ensinamentos que vão fortalecendo a nossa maneira de olhar e sentir tudo à nossa volta, a partir de nós mesmos. Então, quando eu penso a partir do meu eu, então nesse momento eu estou promovendo o autoconhecimento, eu estou promovendo também aquilo que todos chamam hoje de empatia. Então, eu começo a ter facilidade em me colocar no lugar do outro. E quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, é justamente porque ele vem iluminar toda a escuridão que ainda faz parte da nossa caminhada. Então, eu sempre digo que nós tateamos ainda no escuro, porque nós não temos a visão amplamente ainda aberta, porque nós não entendemos com profundidade esses ensinamentos do Mestre Jesus. Então, por isso ele se denomina a luz do mundo. E aí, os fariseus que voltaram, já com pilha nova, falaram, mas você está dando testemunho? Ou você está falando de você mesmo logo, tudo aquilo que você fala não é verdadeiro, ou seja, você está se arrogando ou sendo arrogante. Jesus falou assim para eles, ainda que eu testifico de mim mesmo, o que eu falo sim é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde eu vim e muito menos para onde eu vou. E aí Jesus fala para eles, continuando lá, continuando ainda com o ensinamento da mulher adúltera. Então Jesus fala assim, vocês julgam segundo a carne, ou seja, segundo a consciência fechada de vocês. E aí ele diz, eu a ninguém julgo, eu não julgo. E se na verdade eu julgo, aí o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só que julgo, mas eu e o Pai, aquele que me enviou. E aí ele fala, e se vocês dizem na lei de vocês, que era uma lei que existia na época entre os judeus, né? Que se dois homens testemunhassem, aquilo que eles falavam era verdadeiro. Então Jesus fala, então eu e o Pai testemunhamos, então tudo que eu falo é verdadeiro. Daí ele fala, eu sou o que testifico de mim mesmo, ou seja, que dou testemunho. O Pai também testifica de mim, e foi ele que me enviou. E aí perguntam para Jesus, mas onde está teu Pai? E Jesus falou, se vocês não me conhecem, como vocês vão conhecer o meu Pai? Não tem como. Se nós não conhecermos Jesus, nós não conheceremos também o Pai. E Jesus disse bem essas palavras, bem no lugar do tesouro do templo. E ali ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Porque eles não tinham ainda argumentos. Então é isso. A reflexão da nossa semana vai ser dentro desse contexto, sobre juízo e julgamento. Porque é impossível nós não avaliarmos as situações. Mas nós não devemos julgar e até condenar segundo a nossa visão, porque ainda temos muito que saber de nós mesmos, porque nós somos os nossos grandes desconhecidos.
Então, a partir do momento em que nós começamos a nos conhecer através do autoconhecimento, da introspecção, dos ensinamentos de Jesus, é que nós vamos aquilatar realmente ou até fazer juízo de nós mesmos, né? E, evidentemente, que praticando isso, nós estamos sempre ao lado do Mestre. Então, essa é a reflexão semanal. Espero que vocês tenham uma ótima semana, produtiva e com muita luz. E antes, peço que vocês deixem o like, curtam o vídeo, compartilhem e deixem seus comentários. Até mais.